Boa noite a todos, boa noite a todos da internet, Facebook e Instagram. Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 6 de dezembro de 2021. Estamos no Grupo Espírita Fraternal Recomeço. Vou passar alguns recadinhos. Eu peço por gentileza que vocês mantenham a máscara, desliguem os celulares, por favor. E continuamos ainda necessitando de doações de lã e doações para o nosso bazar. O horário de atendimento do bazar é todas as segundas-feiras, no horário das 20 ou 19h45 às 21h30, e todas as quartas-feiras das 14 às 17 horas. Uma informação importante: o encerramento das atividades aqui do centro será dia 20 de dezembro. E o retorno será dia 10 de janeiro de 2022. E nós teremos no dia 20 de dezembro, que é o dia do encerramento, a fluidificação especial da água. Eu vou ler um capítulo aqui do Jesus no Teu Dia a Dia. Simplesmente Jesus. Foi numa época sufocada pelo materialismo. Foi num período onde o homem havia descambado para o terreno acidentado da violência e da luxúria. Foi um tempo onde as festas regadas a vinho e a vícios tomavam conta dos palácios. Os mais fracos eram humilhados pelos mais poderosos. O povo oprimido se deixava envolver pelo fanatismo e pelos rituais que cegam a fé. Ele veio. Surgiu simplesmente sozinho, andar calmo, gestos suaves e um olhar inesquecível. Não se fez acompanhar de nenhum exército, não usou da espada, não fez alarde. Ele veio. Quem é ele? Se quiser a própria encarnação do amor, se quiser o maior expoente do amor divino, se quiser o mestre dos mestres, se quiser o amigo inseparável de nossos corações, se quiser o modelo e guia. Talvez o vocabulário humano seja pobre demais para defini-lo. Então digamos que ele é simplesmente Jesus. Então hoje nós teremos a palestra com Aidar, que é a Hora de Mudar, do livro Atitudes para Vencer, de José Carlos de Luca, que é o mesmo autor do Médico Jesus. Então vamos fazer uma prece para o início das nossas atividades, da nossa tarefa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Então agora eu passo a palavra ao Aidar. Boa palestra a todos. Boa noite a todos, que a paz esteja conosco. Agradecer por mais esta oportunidade bendita de aqui estarmos, reunidos, e pela presença também de todos. Pelo vejo, tem bastante pessoas que estão vindo pela primeira vez aqui hoje. Quem que está chegando hoje pela primeira vez? Levanta a mão. Nossa, espero que a gente comporte todos, Porque toda semana estamos sendo agraciados aí por pessoas que já nos conheciam e pelos novos, e que vocês possam, se sentir bem, que se possa sentir as boas energias para a gente fazer o tratamento que merecemos, para nós nos tratarmos como assim nós desejamos. E eu só queria complementar o que foi dito pela Yara. Dia 20 nós temos um trabalho específico que a gente faz com água, Então a gente coloca várias garrafas de água, nós fornecemos as águas, e essa água depois ela é fluidificada por nós mesmos, pela espiritualidade, para nós tomarmos no dia de Natal, na noite de Natal. Então é um trabalho específico que a gente faz já
há mais de 5 anos, que é aquele de levar para os nossos familiares a frutificação da parte espiritual, tá certo? E a gente vai explicando isso melhor até chegar lá no dia 20, tá bom? Então, que a gente possa receber tudo que tem de bom, né? Vamos lá. Sejam bem-vindos os novos, mais uma vez, e eu espero poder transmitir para vocês hoje um pouquinho mais de fortalecimento, né? Eu escolhi aqui um tema que mexe conosco, mas todos os temas mexem muito com a gente. A gente precisa, né, levar alguns chacoalhões, faz parte do nosso crescimento. Se nós quisermos evoluir, se nós quisermos progredir, nós temos que mudar atitudes, mudar a forma de ser, mudar o trabalho, mudar o jeito, mudar a forma de nos comportarmos. Tem uma série de fatores que o José Carlos de Luca, e ele até explicou bem aqui para nós, nesse livro, Atitudes para Vencer, né? É um livro também de autoajuda, que tem vários títulos e várias nesse sentido, de atitudes para nós vencermos, para nós conquistarmos, para nós alcançarmos os nossos objetivos. E é claro que tudo isso diante da luz, diante dos ensinamentos de Allan Kardec, dos ensinamentos da doutrina espírita, que nos dá todo esse conhecimento, dá essa energia para que nós possamos alcançar aquilo que viemos fazer aqui nesse planeta, né? Que é qual é a nossa principal função de estarmos aqui, né? É de nós evoluirmos. Estamos de passagem apenas. Estamos aqui em momentos difíceis porque nós escolhemos. Se nós não tivéssemos escolhido, nós não estaríamos aqui. Estaríamos talvez já desencarnados ou esperando ser encarnado numa situação mais cômoda, que não faz parte, porque a nossa condição ainda é uma condição de aprendizado, de momentos que a gente vê situações difíceis, né? Mas precisamos entender definitivamente o porquê. Por que acontece tanta coisa conosco? A gente tem que saber o porquê dessas coisas e combater e se fortalecer. Porque senão a gente desaba, a gente cai num buraco sem fundo e não consegue voltar mais. E a gente precisa mudar, precisa ter, precisa ter vontade, né? Não pode ficar, eu quero fazer, mas ficar sentado esperando. Nós precisamos mudar. E eu vou fazer a leitura e aos poucos a gente vai falando sobre isso. O que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, né? Qual é a minha atitude diante de todo esse cenário que nós estamos vivenciando hoje neste planeta. Então vamos lá, é hora de mudar. Esteja preparado para as mudanças. Temos que estar. Somos regidos pela lei de evolução e ninguém progride se não muda. Ninguém progride se não muda. Para subir um degrau, torna-se preciso deixar o degrau onde você se encontra. Óbvio, né? Se eu quero alcançar, se eu quero subir, eu preciso ter o quê? Iniciativa. Eu preciso sair de onde estou e alcançar o degrau que está acima de mim. Para as coisas fáceis, eu faço isso naturalmente. Vou dormir, vou subir, vou para o quarto, vou para lá, eu faço isso. Mas é uma iniciativa que nós fazemos sem pensar muitas vezes. Mas ele nos chama a atenção para outros sinais que precisamos. Da mesma forma como para usar o computador, você precisa abandonar a velha máquina de escrever. Quem é do tempo da máquina de escrever? Eita, não, olha, olha. Quem não quiser levantar a mão, não levanta, mas não tem jeito. Eu vou falar, eu era um exímio datilógrafo, olha, tinha que ser, né? A gente tinha que ir na escola, lembra? Quem lembra disso? Tinha que estar na escola da datilografia e, ó, a gente, para adentrar, para trabalhar, tinha que ser ali, fazer o teste da datilografia, né? E hoje, a gente digita legal porque tem essa prática. Ainda bem que não mudaram lá os teclados, né? Manteve o mesmo. Então, a gente se deu bem nisso e nos fez o que? Mudar.
Para quem eu vinha, por exemplo, antes a gente tinha o telégrafo, né? Era o telégrafo, depois tinha, como é que era? É da fita, é o telégrafo? Não. É o telex. É o telex. É o telex, para. Então o telex. Do telex veio o fax. E vai entender o fax, né? Como que a gente fazia para entender o processo do fax? Pô, eu sei que, né, digitava ali uma fitinha, colocava no telex e ele saía lá, digitava, tudo bem, até tinha mas como é que eu colocava um papel de um lado e saía do outro? Coisa de louco. Então a gente precisava de todas as formas, que eu precisava trabalhar, eu tinha que mexer, eu tinha que crescer, eu tinha que evoluir, acompanhar o que estava acontecendo no momento. Você já pensou se eu quisesse ficar, não quero mudança, vou continuar na minha máquina de escrever? Não ia sair do lugar, não ia progredir. Então, existem coisas que nos obrigam a ter atitudes, a nós estudarmos, a nós evoluirmos para alcançarmos os nossos objetivos ou as nossas necessidades. Então nós tivemos, muitos de nós, que agir. Tivemos que ter uma ação de estudar, de se interessar pela internet, ver quais eram os programas do computador, o que ele podia nos dar de eficiência para eu saber utilizá-lo da mesma forma que é. Então eu tive o quê? Atitude. Eu mudei. Eu saí do meu quadradinho lá, que eu estava confortável, e mudei. Ele vai falar assim, no meu campo profissional, é o De Luca, tá, que está falando aqui para nós. Então ele diz assim, no meu campo profissional, preciso estar constantemente me atualizando. Os conhecimentos que adquiri na faculdade de Direito, que ele é um advogado, né, quando me formei há 20 anos, não são mais suficientes para enfrentar as complexas situações jurídicas surgidas no mundo moderno. Estimam os especialistas, e isso podemos sentir na prática, que o conhecimento que hoje produzimos em um ano equivalia no passado ao conhecimento que se acumulava em 10 anos. Hoje nós estamos muito rápidos. A nossa evolução está rápido demais. Então, na época dele, então ele levava, né, o que ele levava ali para conhecimento, estimávamos que podemos praticar no conhecimento que hoje produzimos em um ano. No passado, o conhecimento que a gente tinha em 10 anos. Então, a gente vinha numa forma bem assim, equilibrada. Hoje, eu não consigo, a gente não consegue mais alcançar tudo que está acontecendo, porque é muita coisa, na ciência, na filosofia, na física, na química, é no trabalho, é no progresso, são em máquinas, são equipamentos. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E lógico, a gente tem que se inteirar de tudo. Porque se eu ficar com medo e não quiser enfrentar esses monstros, eu não saio do meu lugar. Até no fogão, ou até na geladeira, ou na máquina de lavar, teve progresso, não é verdade? Hoje, para você pilotar lá uma máquina de lavar, não é fácil. Uma lavadeira. Então, o que a gente precisa? Ter ação, precisa mudar. E televisão, então? É coisa de louco, a gente fica aqui um doido lá, buscando aplicativos e celular, a gente pede, às vezes, muita ajuda para os nossos universitários, né? Que são os nossos filhos, netos, mas a gente não pode se acomodar nisso, gente. Esse é o grande detalhe. Quando eu tenho alguém que faz tudo para mim, está errado. Eu tenho que ter ação e atitude de aprender e fazer. Por quê? Se toda a minha vida, quando ele não estiver em casa, o que faz? Não vou assistir televisão? Não vou ligar? Não vou ligar o meu celular? Então, nós temos que mudar para as coisas que estão no nosso dia a dia. As coisas que estão nos rodeando, que estão ali, que é o computador, é o celular, são os equipamentos eletrônicos que estão dentro da nossa casa. Então eu tenho que ter o quê? O domínio sobre aquilo. Eu tenho que sair do meu ponto de partida. Isso para as coisas materiais, né? Hoje também não se pode mais educar filhos da mesma maneira como fomos educados. Não dá mais para educar filhos usando a pedagogia de ajoelhar no milho. As relações familiares vivem hoje uma dinâmica diferente, não sendo mais possível aos pais manterem aquela divisão rígida de papéis de outrora. A mãe foi para o escritório. E para onde foi o pai?
trocar fraldas. Já pensou se nós, lá atrás, tínhamos, né? Eu estava pensando nisso, eu falei, eu saí livre de trocar as fraldas dos meus filhos, né? Porque a minha esposa se fazia e ela tinha uma outra atividade em casa, então eu não precisei. Estou livre. Mentira. Tem os netos. Tem a neta. E você acha que eu vou ficar livre? Não vou, eu vou passar por isso. E por que não, gente? Por que não? Por que não? A gente tem que fazer, hoje, o homem e a mulher, elas têm que ter ambos as atividades, né, na casa, no trabalho, de forma equilibrada, claro, isso tem que ser feito assim. Quantos casais, hoje os jovens já dividem muito bem estas funções, né? Enquanto um cozinha, outro lava, outro enxuga, e assim é sucessivo. Mas nós fomos obrigados, nós tivemos um grande empurrão para que isso acontecesse. Porque senão a gente estaria no bem bom. Eu não vou trocar fralda, né? Se eu estivesse lá no meu bem bom, não, porque isso é papel da mulher. Mas as coisas mudaram e eu tenho que reagir. Eu tive que reagir, por quê? Senão eu fico para trás. Eu não acompanho uma sociedade. Eu vou morrer, eu não vou progredir. E isso faz parte do progresso. É dividir, é compartilhar. Se as transformações são inevitáveis, eu sempre me questionava o motivo pelo qual resistimos tanto a elas. Quantas vezes temos a clara noção de que precisamos mudar algo em nossa vida e não arredamos o pé do comportamento ou das situações que nos são prejudiciais? Nós somos teimosos. Muitas vezes, por questões de tradição, de família, de criação, eu não mudo. Eu fico ali estagnado e não quero mudar. Não, eu fui criado assim, fui educado assim, e essa modernidade não me pertence, eu não quero. Vocês acham que não estou falando? Eu conheço várias pessoas assim, teimosas. E me perdoe, às vezes a gente, quando vai alcançando uma certa idade, nós nos tornamos cada vez mais teimosos. E a gente precisa se educar nesse sentido, porque envelhecer não é ficar teimoso, é ter experiências, é entender, é compreender. E muitas vezes nós temos que ceder, porque os nossos filhos trazem muito mais informações, são muito mais inteligentes e espertos do que nós, porque eles já foram e retornaram e nós estamos aqui ainda. Então o meu filho pode ser muito mais velho em espírito do que eu. E ele traz com ele toda uma bagagem de conhecimento. Não é verdade, menina? É isso. Então, essa coisa de ficar idoso, não, a gente tem que, né? Tem que ter todo o respeito, claro, mas mesmo que eu consiga chegar em 80, 90 anos com discernimento, com atitudes e com um pensamento bom, né? Porque se vem um Alzheimer, aí a gente acaba, aí a gente vira qualquer coisa aí. Mas eu estou com 100 anos, mas eu estou bem mentalmente, por que não seguir? Por que não progredir? Por que não sair das raízes das quais eu fui educado lá atrás? E isso, infelizmente, passa-se de pai para filho. Então precisa fazer um corte. Eu preciso sair daquela situação onde a gente fica ali parado e não quer fazer. Eu estou bem assim, para que eu vou ligar uma máquina de lavar? Eu não quero, eu estou bem. Por que eu tenho que usar o celular? Tenho fixo. Você sabe digitar o telefone fixo? Como é que se fazia antigamente? Ainda tem, mas hoje em dia... Você sabe como é que faz lá para discar o... Não. Vocês precisam também evoluir lá da época que nós saímos lá, né? De trac. Mas antes você tinha os botõezinhos, você tem que ficar, né? Cada tinha um número, né? Fazendo, né? No disco, exatamente. Então. Mas isso já passou. Mas nós que estamos hoje aqui, nós tivemos que nos ajustar a isso. E vocês também vão se ajustar a muitas situações que virão para frente. Talvez nós não precisamos nem digitar mais, não precisa. Porque hoje você só fala, né? Me liga para tal pessoa. Já está ligando.
quiçá, daqui a algum tempo, vai ser mental. Eu dou um toque, 2 toques, tá difícil isso? Tá, não. Mas eu tenho que aceitar isso. Eu não posso ser negativo às mudanças. Não importa a minha idade, não importa onde eu esteja, com que idade eu for, eu tenho que ter esta ação. E a gente começa isso, sabe desde quando? De jovens. Porque se nós tivéssemos, desde o início, essa educação, essa orientação, os nossos idosos hoje seriam bem diferentes do que são, porque os pais deles ensinaram isso e nos mostraram com ações e atitudes. Quantas vezes a gente via pessoas com 40 anos, eu sou aqui, quando eu vim morar para São Bernardo, que se aposentavam com 45, 50 anos, sentados na porta da casa, ali sentado, o que você está fazendo? Eu já estou aposentado. Essa era a mentalidade das pessoas. Com 40 anos, 50 anos é a melhor idade, 60 anos é quando a gente está borbulhando de coisas novas, de trabalho, de atitudes, de tudo na vida. Estou aposentado, não quero fazer mais nada, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer na minha vida. Trabalho é vida. Não é verdade? Isso, eles nos mostraram isso. E nós, se não tomarmos cuidado, vamos entrar na mesma. Vamos ser iguaizinhos a eles. Senhor Tadashi, o senhor com 80 anos, o senhor não trabalha aqui para nós hoje? Sabe o que ele faz? Ele faz a jardinagem. É coisa maravilhosa isso. Já fez de tudo na vida, porque então ele não tem que fazer. Poxa, teve uma oportunidade tremenda. Não fica parado. Ter atitudes. Ele diz assim: estudei o assunto e aprendi com os estudiosos do comportamento humano que as mudanças dependem de um jogo entre duas forças poderosas. Duas forças poderosas. Dor e prazer. Vence o que for maior. Vocês vão entender o que ele quer dizer. Exemplifico. Meu pai fumou durante mais de 40 anos. 3 maços por dia, apesar das recomendações médicas e dos protestos da família. Por que ele não parou de fumar nesse período? Estou fumando, estou bem. Por que ele não parou de fumar? Oi? Prazer, exatamente, o prazer de fumar. Você antecipou a mim, tá vendo? Por quê? O prazer, você foi ótima, viu? Porque o prazer que obtinha com o fumo era maior do que a dor advinda das relações familiares e dos conselhos médicos. Mas um dia, o meu pai sofreu um infarte. E o médico advertiu: o senhor passou dos limites. Ou para de fumar, ou morre em pouco tempo. Aí vem a dor. Nós precisamos chegar nisso. São atitudes, não são? Se eu tenho 20, se eu tenho 10 anos, 15 anos, não importa, eu tenho que ter atitude. E se eu estou, infelizmente, deixei passar esse processo, se eu estou com 70 anos, muda. Porque se falarem para a gente que quando a gente morre vai descansar no céu, papo furado, como a gente já diz isso. É lá que a gente vai trabalhar muito mais. E vai dar mais trabalho para os espíritos lá de cima. Então, se eu tiver 100 anos e puder fazer algo para mim, de qualquer forma, melhor, porque quando eu desencarnar, eu já estou me ambientando, eu já estou indo para o plano espiritual com alguma atitude diferente, porque se eu não mudo as minhas atitudes aqui, sabe o que acontece? Eu vou fazer a mesma coisa do lado de lá, não mudo. Se eu sou chato, rabugento, tudo, você acha que quando eu for para lá eu vou ser diferente? Não, vou ser tal qual eu desencarnei. Então não tem hora para a gente mudar. Não tem momento, seja com 10, com 15 ou com 100 anos. A gente tem que ter, não importa, a gente tem que ter, sabe, vontade de mudanças, de não querer parar, ficar naquele círculo e não sair de lá. Eu tive uma aula maravilhosa quando eu trabalhava como executivo, e a gente tinha ali, né, na empresa, muitos de nós se acomodava, né, na parte profissional. Não mudava, às vezes você tinha uma oportunidade de trabalho em outro lugar, para que eu vou sair? Eu saio de casa.
Em 15 minutos eu estou aqui já na empresa. Eu não preciso, eu tomo café, eu faço isso, eu tenho minha mesa, aqui eu tenho todo mundo. Eu estou o quê? Num círculo vicioso de conforto. E eu conheço várias gerentes, pessoas inteligentíssimas, que não quiseram mudar pelo conforto, ou por medo daquilo que ele não conhece. Eu conheço o meu círculo, eu sei que aqui a terra é firme. Eu sei que aqui eu mando e desmando. Agora lá eu não conheço. Se eu vou para lá e começar a ter problema, e aí? Não é assim. A gente, por exemplo, quando você está numa empresa, essa empresa ficou pequenininha para você diante da sua qualidade, da sua formação, das suas ambições, está na hora de você fazer o quê? Ou eles te enxergam, ou você toma atitude. Mas não são atitudes burras, atitudes que não... Porque se eu estou descontente com uma empresa, eu não vou sair e vou pedir as contas. Né? Sem ter um outro emprego. Para! Né? Me perdoe aqui os empresários. Eles têm que fazer de tudo para segurar lá o nosso querido funcionário. Mas, se você está tentando e vê que não dá, você não vai chegar logo e vou pedir as contas depois. Se nós estivermos num momento como esse, onde está restrito, tem muita dificuldade de reposição, você vai ficar desempregado. Aí você vai dar trabalho, você vai valorizar o seu trabalho anterior. Então tem que ter o quê? A gente tem que fazer mudanças, mudar, mas com o quê? Com metodologia, com segurança e não ter medo. Por isso tem que estudar. Você tem que ser o melhor. Você tem que superar aqueles que estão concorrendo com você. Eu preciso ter inglês? Vou fazer inglês. Preciso ter faculdade? Vou fazer. A gente precisa se posicionar, porque é um mundo de competição. O mundo executivo, o mundo das empresas é isso. E você tem que ter mudanças, você tem que ter ações para você conseguir o que você quer. Ele mudou. Nunca mais o pai lá, né, que fumava. Ele mudou. Nunca mais colocou um cigarro na boca. Por que mudou? Foi porque a dor do infarto e do risco de morrer se tornaram maiores do que o prazer de fumar. Mas é assim mesmo. Quantas pessoas assim que têm problemas com vícios, né? Quando você chega lá, um profissional fala assim: meu amigo, ou você para de fumar, ou beber, ou que seja lá, ou você vai bater a bota e vai embora. Aí quem tem medo tem, né? Agora, quando você está vendo que está lá numa condição legal, tal, você vai empurrando. E tem gente que é teimosa. Nem um médico dizendo que você vai morrer, ele continua. Nem assim muda. Por quê? Está na redoma, está ali, está fumando, está bebendo e está numa boa. Mas quando vem a dor, que foi aquele que colocou, né? Forças poderosas, a dor e o prazer. Quando o prazer deixa de ser prazeroso e vem a dor, aí quem ganha é o que tem mais força. E nós precisamos chegar nesse ponto? Não. Você precisa ser comedido. A gente pode... Se nós soubéssemos fumar, sem problema. Se nós soubéssemos beber, sem problemas. Tudo que passa do normal, não é legal. Nem vir na casa espírita toda semana faz bem. Isso já é um vício. Né? A senhora me olhou com espanto? Mas Você já pensou se a senhora viesse aqui de segunda a segunda? Não fizesse mais nada? E a vida da senhora? Como é que ficaria? Não pode. A gente tem que ser ponderado em tudo. Né? Não pode ser, como é que chama os carolas? Né? Como é que a gente, aquelas pessoas que ficam... nós não podemos, tem que ser o quê? Nós temos que pôr um peso nas coisas. Eu tenho que viver para a minha família, eu tenho que viver para os meus filhos, eu tenho que ter relações com a espiritualidade, eu tenho que ajudar as pessoas. Então, tudo que é exagerado, assim, tudo que você faz de acordo com o que você precisa, está ótimo. Você exagerou? Acabou. Você não lhe faz bem. Até o trabalho em exagero faz mal. O estudo em exagero faz mal. Então nós temos que aprender. E essas mudanças fazem parte do quê? Do nosso crescimento. Porque se não tem eu aqui, ou outros, ou aquele que está falando, que está explicando, falar isso para nós, a gente cai na mesmice. Então nós, infelizmente, precisamos o quê? Puxões de orelha. E vamos precisar desta palestra, de outra, até nós entendermos e cair a ficha daquilo que nós precisamos.
Quantas vezes a gente já ouviu um monte de coisa aqui que a gente já foi dito, né? A gente fala, você sai daqui, né? Vou fazer. Fecha em casa. Aí, mas quando começa a virar dor, quando começa a ter a necessidade, aí a gente lembra. Eu preciso ter tenência, eu preciso mudar, preciso ter atitudes. Em resumo, agimos para evitar dor e sentir prazer. Não suportamos a dor e fazemos de tudo para evitá-la, com certeza. É por isso que as grandes inovações em nossa vida geralmente ocorrem depois de alguma grande dor. Tá certo? Tem dúvida sobre isso? Só lembramos de cuidar da saúde quando ficamos doentes. Olha quanta coisa aqui vou falar. Só valorizamos o trabalho depois que o deixamos. Só damos valor ao cliente depois que o perdemos. Nossa, isso é um trabalho magnífico que a gente faz na empresa. Qual é o maior patrimônio de uma empresa, né? Quem é? Cliente. Você às vezes leva meses, anos para conquistar um cliente. E a gente perde por 1 minuto, 1 segundo, se você não tiver, né, não souber tratar daquela joia que é um cliente. Então, só valorizamos o cliente depois que perdemos. Puxa vida, o que eu fiz? Não devia ter feito isso. Só valorizamos o ser amado depois que ele morre ou nos abandona por outra pessoa, né? Você fala abandono, eu vou falar uma coisa para você. Quantos de nós abandonamos os nossos pais e mães e deixamos eles abandonados sem fazer uma visita sequer? Você acha que eu estou falando mentira? Então não. Quantas pessoas estão lá em asilos lá, esperando por uma visita? Quantas pessoas estão nos hospitais esperando que alguém vá fazer uma visita, até por um parente? A gente não pode, não posso, né? A gente nunca pode nada, a gente está sempre ocupado, a gente está sempre, né, querendo sempre ocupar as nossas atividades. E aí quando a gente perde, né, quantas pessoas não dão valor por um pai, por uma mãe, que é maravilhoso ter um pai e uma mãe, ter do lado, né? Quem os pais já se foram, mas o quanto é gostoso ter o carinho de uma mãe, de um pai, o afago. E aí quando eles se vão, a gente, né? Quantas vezes eu tive oportunidade, quantas pessoas deixaram eu por, pai, mãe, vamos sair, vamos comer junto, vamos sair, vamos fazer algo diferente, aproveitar um minuto que eles estão ali conosco. Quando a gente lembra. Só valorizamos a vida depois que morremos, né? Mas isso só para espírita, né? Porque tem muitos que dizem que quando morre acaba tudo. Agora nós espíritas sabemos que nós vamos valorizar depois que, puxa vida, eu morri antes que eu deveria morrer, então eu precisava ter feito mais coisas, eu preciso retornar. Não gostamos de transformações porque elas nos tiram da nossa zona de conforto, ou seja, elas nos tiram do campo de prazer. De qualquer forma, fumar, roubar, traficar, corromper, drogar-se, trair, agredir, violentar, matar e tantos outros comportamentos prejudiciais trazem-nos alguma forma de prazer superior à potencialidade da dor que poderão causar. Então a gente potencializa muitas vezes esse sintoma, não estou aqui, mas a dor, né? Os prazeres da vida, a gente muitas vezes busca determinadas situações que vão nos dar dor e a gente não aprende, vai e fica, insiste, né? Quanto que é bom a gente amar um ao outro, para que eu vou ter ódio de alguém? Para que eu vou criticar alguém? Para que eu vou meter o pau em alguém? Para que eu não vou perdoar alguém na minha vida? Deixar de amar alguém, de perdoar. Olha, perdoa enquanto há tempo. Depois é tarde demais. Aí ele vira um obsessor de você. Aí ele fica te perseguindo. Que não é o tema desta noite. Mas será que no caso de meu pai, ele não sabia que um dia o cigarro lhe traria problemas de saúde? Quase certo que sim. Contudo, agimos pelo prazer do momento. A gente sabe que vai ter um problema, mas a gente age. Eu bebo, mas eu estou bem, para que eu vou ficar preocupado? Quando acontecer, então, é o prazer que a gente... Então, o que ele disse aqui, vence o que tiver, o que for maior.
Não pensamos no depois, nos movimentos pelo impulso do prazer de agora. Assisti na televisão a entrevista de um advogado acusado, olha que interessante, de matar um promotor de justiça no próprio fórum. Indagado por um repórter, se ele estava arrependido da sua conduta. E o entrevistado confessou com frieza que sabia que iria para a cadeia, porém continuaria vivo, ao passo que o promotor estaria morto. Ele fez, né? Então, ou seja, o prazer de matar foi superior à dor de ser preso. Então, um exemplo duro aqui. Ainda somos excessivamente materialistas, sem dúvida. Ou seja, ainda vivemos dominados pelo impulso dos instintos, esquecendo que a vida transcende a matéria e que nos cabe sobrepor os sentimentos aos impulsos. Não raciocinamos em termos de vida eterna, quiçá em vida daqui a algumas horas. Por questões insignificantes no trânsito, empunhamos a arma e matamos o motorista que nos deu uma fechada. Horas depois, estamos arrependidos da nossa loucura. Façamos com frequência a seguinte pergunta: o prazer imediato que obterei com esta conduta não irá trazer maiores sofrimentos no futuro? Então, um exemplo que ele coloca: uma fechada no trânsito. Né? Quantas coisas a gente já viu nisso? Hoje, as pessoas estão andando armadas aí. E as pessoas nós estamos todos com medo até de um garotinho de sei lá, tem um palitinho na mão, eles... Então, qualquer coisa assim, você imagina numa briga, né? Fechou. Deixa embora, passa, acalmou, vai embora, não arranja a briga. Não faça aquilo um transtorno para você, porque você pode se arrepender depois daquilo que você fez. Então nós temos que fazer o quê? Mudar as atitudes de não sermos impulsivos também. Porque muitas vezes agimos sem pensar. Agimos de forma equivocada. Então nós precisamos pensar, meditar e saber, antes de tomar uma decisão rápida, pensar um pouquinho antes de agir. Precisamos nos habituar com esse raciocínio. Se o prazer de agora implicar em dor mais tarde, será melhor experimentarmos um pouco de dor agora e garantia de grande prazer mais tarde. É o que nós falamos. Então vamos equilibrar. Um pouquinho de prazer agora e um pouquinho de dor no futuro. Será que é difícil a gente conseguir isso? Se a gente tiver o raciocínio de discernimento desde agora, eu tenho certeza que a gente consegue. É só ter o quê? O esclarecimento. Ter a informação do que eu preciso fazer, porque muitas vezes a gente nem se dava conta do que está sendo dito aqui. A senhora alguma vez pensou em tudo isso que foi dito aqui? Pensou em tudo isso que está sendo dito? A gente agia por impulsividade. Então, nós precisamos parar e analisar. A vida sempre lhe dará oportunidades para operar as modificações necessárias. Você deve saber o que deve e quando deve mudar. Nós mesmos. A dor significa um aviso de que algo precisa ser alterado. Aproveite as oportunidades de renovação que a vida todos os dias lhe traz, pois, do contrário, a lei de evolução irá dominá-lo compulsoriamente a mudar, sob a ação dos sofrimentos mais ou menos imensos. O que quer dizer? Se nós não mudarmos de acordo com o que porque nós precisamos progredir. Bem ou mal, precisamos crescer. Tá certo? Porque nós estamos num planeta que precisamos, apesar de tudo, nós precisamos apanhar um pouquinho, sofrer um pouquinho para entender o quanto nós precisamos crescer. Não é só o espírita, não é todos nós que estamos nesse planeta, é comum a todos. Não adianta, né? Só o espírita gosta de sofrer. Mentira, não. Não gostamos, nós entendemos, compreendemos que é com alguns sofrimentos que a gente alcança os nossos objetivos, porque faz parte. O dia que nós estivermos num planeta melhor, não vamos precisar mais sofrer. Um planeta de regeneração, ninguém mais vai sofrer. Só vai se regenerar. Gosto muito de pensamento de Oswald. A pessoa nasce em você somente quando você não é mais uma máquina. Quando você começa a se mover de maneiras novas, a se mover em novos caminhos, a caminhar em direção ao desconhecido, tudo consegue, tudo você vai conseguir naquela condição.
Dizem que o homem prefere tragédias a mudanças. Prefira você mudanças e sofrimentos. Vai valer a pena. Prefira você mudanças a sofrimentos. Desculpa a minha posição aqui. Vai valer a pena. Então, se eu tenho que mudar, se eu preciso, sabendo que se eu não fizer essas mudanças, lá na frente eu vou ter problema, por que não? Por que não ouvir mais? Por que não aceitar? Sair desse, né? Eu estou num degrau, desce um pouco. Veja o que alguém está dizendo para você muitas vezes. Uma criança, até um garoto, pode ensinar muito do que você se comportando nos seus padrões de que você teve, talvez não seja uma verdade. Experimenta, talvez dê certo. Por que em vez de você ir daqui, vai por lá? Né? Um cara que está com a máquina lá, trabalhando o dia inteiro lá, e está batendo problema, está batendo, e chega um recém-informado lá, pô, por que o senhor não faz isso? Quem é você para falar para mim? Eu sou profissional, já estou aqui há 30 anos. Então, ele não aceita, ele vai lá, depois de muito sacrifício, me diz, se eu fizer isso, vai dar certo. E aí? É isso que a gente tem que também entender. Eu estou com 100 anos, e se chegar lá um menino de 15 anos, de 10 anos, falar para mim, né, algo diferente, vou pensar, vou analisar, quem sabe ele tem razão, e provavelmente vai ter. Então, a teimosia, muitas vezes, nos faz mal. Nós temos que mudar, reagir e seguir em frente. Um beijo para todos. Eu vou pedir para a Vanice para fazer o encerramento, que eu já passei do horário, e espero ter transmitido a vocês um pouquinho de força, um pouquinho para a gente conseguir sair de onde nós estamos e alcançar os objetivos que estão aí batendo na nossa porta, e muda as sintonias, reaja, não deixe ser abatido pelas situações adversas. Beijão para todos. Todos, sim. Então, boa noite a todos. Boa noite. Então, agora aquele momento bem gostoso, onde nós vamos fazer uma conexão com a espiritualidade. Vamos levar essas reflexões para a semana. E vamos agora, convido a todos a fecharem os olhos. Vamos fazer uma respiração profunda e suave várias vezes. E quando soltamos o ar, vamos soltando também aqueles sentimentos acumulados que pesam sobre nós. Vamos soltando a ansiedade, a depressão, a angústia, a tristeza. Vamos elevando os nossos pensamentos, trazendo à nossa mente uma flor bonita. Visualize agora esta flor e veja através dela a beleza de Deus, que incondicionalmente nos ampara, nos alimenta. Vamos trocar o sentimento de angústia pela esperança, fortalecendo a nossa fé naquele que nos criou, naquele que olha por nós em tempo integral, naquele que nos ama sem pedir nada em troca. Vamos elevando ainda mais o nosso pensamento, inflando os nossos corações com o sentimento de gratidão. Então vamos trocar o sentimento de revolta, de tristeza, por gratidão. Gratidão pela vida, por todos os aprendizados que podemos realizar. Gratidão ao Mestre, que nos traz tantos conhecimentos.
Gratidão pela sua luz amorosa, que nos socorre a todo instante. Então vamos visualizando uma luz intensa, calorosa, que desce do alto, que vai entrando pela cabeça, que vai percorrendo todo o nosso corpo. Como uma nuvem vai nos envolvendo, nos abraçando. Vamos nos entregando a esta luz. Ela é sábia, amorosa, gentil. Então entregue-se neste momento, sentindo-se mais leve, sentindo-se apoiado, sentindo-se preenchido pela sabedoria divina. Vamos mantendo uma conexão agora com os amigos da luz, os nossos amigos protetores, guardiões, mentores, que estão sempre ao nosso lado, torcendo pelo nosso sucesso. Vamos fazer uma conexão agora com ele, com um sentimento de alegria e gratidão. Converse com este amigo. Peça orientação. Peça o seu auxílio, o seu amparo. E com os corações agora repleto de alegria pela vida, gratidão por este momento onde podemos nos renovar. Levemos os nossos pensamentos à Mãe de todas as mães, a Mãe de todos nós, a mãe daquele que foi o maior. E humildemente dizemos a seus pés: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos nos manter nesta serenidade enquanto aguardamos os passes que vêm completar o nosso tratamento com um presente. Então, que possamos manter as nossas mentes serenas para absorver com mais sucesso. Uma boa noite a todos, gratidão a todos vocês que nos acompanham pela internet, a nossa gratidão, e que a luz de Jesus nos envolva e nos acompanhe por toda a semana. Obrigada.